É isso aí. Vamos lá, ouvir a palavra do Senhor. Irmão Samuel, com a oportunidade de trazer a palavra do Senhor essa noite. Glória a Deus. Nesta feita eu cumprimento a todos na paz do Senhor. Convido os mesmos a se colocarem em pé e abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versículos 1 a 12. 1 a 11, na verdade. Mateus, capítulo 5. Nós estamos gratos a Deus por esta oportunidade que Ele nos concede. Eu peço a você que nesta noite redobre inteiramente a sua atenção à palavra de Deus, para nós ouvirmos o que o Senhor tem a falar aos nossos corações por meio da sua bendita e preciosa palavra. Amém, meus queridos? Assim nos diz a palavra de Deus. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Amém, queridos? Oramos ao nosso Deus. Pai amado e eterno, nesta noite nós damos graça, porque nos é dado este privilégio de podermos aprender uma porção a mais da Tua palavra. Senhor, toda a honra e toda a glória seja inteiramente Tua nos céus e na terra. Para todo sempre o Senhor é quem reina, o Senhor é quem vive, o Senhor é quem tudo pode. Como Teus filhos, meu Deus, estamos aqui nesta noite, reunidos em um propósito de aprendermos a Tua palavra. Nós pedimos ao Senhor que esteja nos direcionando, que o Senhor possa estar encaminhando aos nossos corações a palavra que nós precisamos, ó Deus, para a nossa edificação, para a nossa exortação, para o nosso crescimento, porque o Senhor, pela maestria do Teu Espírito, é quem encaminha a palavra ao nosso coração, às nossas vidas. E assim nós oramos e pedimos as Tuas bênçãos sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Podemos nos assentar. Glórias ao nosso Deus. Meus amados e queridos irmãos em Cristo, nesta noite estamos muito felizes, porque o Senhor nos proporciona mais uma oportunidade para nós darmos continuidade na nossa série de ministrações concernente ao tema As 9 Bem-aventuranças. Nós tivemos a oportunidade de, em um culto passado, um culto oportuno, falarmos acerca da primeira bem-aventurança. E hoje nós daremos continuidade a este assunto, falando sobre a segunda bem-aventurança, que encontra aqui no capítulo 5 e no versículo 4 do texto, ora lido esta noite. Nos diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. À guisa de introdução, meus queridos, nós aprendemos na primeira ministração, adentrando ao tema, que quando se trata de bem-aventuranças, nós estamos falando de uma espécie de alegria, nós estamos falando de uma espécie de felicidade,
que é diferente de toda perspectiva mundana acerca da felicidade. E nós falamos que quando se trata de bem-aventuranças, elas são totalmente antagônicas. A felicidade que nos é apresentada por Cristo, ela é totalmente diferente da felicidade que é apresentada pelo mundo. A felicidade que nos é apresentada por Cristo, ela é umbilicalmente oposta ao conceito de felicidade suscitado pelos filósofos. A felicidade na perspectiva de Cristo é aquilo que preenche o nosso interior, é aquilo que preenche o vazio que há no coração. Por isso que muitas pessoas, numa busca desenfreada por felicidade, vivem uma vida de dissoluções, vivem uma vida de incertezas, porque estão em busca de uma felicidade que está na motivação errada. A motivação da verdadeira felicidade deve estar apenas em Jesus, que é a fonte da nossa felicidade. Então é impossível nós encontrarmos felicidades num copo de cerveja. É impossível nós encontrarmos felicidade numa pedra de cocaína, numa pedra de crack. É impossível nós encontrarmos felicidade nos prazeres da carne. A verdadeira felicidade nós só encontramos na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Jesus está nos falando sobre a segunda fonte da felicidade, o segundo princípio de felicidade, a segunda bem-aventurança, que não diferente das outras, é totalmente antagônica, é totalmente contrária, nos dá a ideia de que há uma contradição, porque Jesus está dizendo que aqueles que choram são felizes. Na perspectiva humana, Jesus está dizendo que os infelizes são felizes, que aqueles que são tristes são felizes. Na ótica humana, isso é totalmente divergente, isso é totalmente antagônico. Mas, meus amados, nós vamos entender que esse choro apresentado por Jesus não é um choro qualquer. Não é um choro como nós julgamos ser, é um choro totalmente diferente, que leva o homem a confrontar-se a si mesmo, a se derramar em lágrimas na presença de Deus. Numa sociedade que cada vez está sendo mutilada pelos relativismos, pelas vãs filosofias, pelos ataques sociais, pela falta de solidez nas relações, nós vamos ver o choro se expressando de uma forma muito cotidiana. As pessoas choram devido a relacionamentos frustrados, as pessoas choram por objetivos não alcançados, as pessoas choram pelas mortes de pessoas queridas, pela morte de entes queridos, as pessoas choram pelas mazelas que sofrem, pelas agressões verbais, pelas agressões físicas. Então muitas são as maneiras das pessoas chorarem, muitos são os tipos de choro, mas nós vamos entender que esse choro da bem-aventurança não é um choro carnal, não é um choro pelos desejos da carne, não é um choro por querer falsear uma religião, como fazia os fariseus, que choravam para querer mostrar à comunidade, mostrar ao povo que eram religiosos, que eram dedicados a Deus. Não é esse tipo de choro. Esse choro que Jesus nos apresenta, ele brota dentro de um coração sedento, de um coração necessitado, de um coração que depende inteiramente da presença de Deus. Esse choro, meus queridos, é o choro pelo nosso pecado, é o choro pelos nossos erros, é o choro pelas nossas fraquezas, é o choro pelos nossos vacilos, é o choro pelos nossos deslizes, é o choro pelos constantes erros que nós nos metemos. E sentimos dentro de
de nós a necessidade de nos quebrantarmos diante de Deus, de nos derramarmos na presença do Senhor, de confessarmos diante dele os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros, clamando assim pela misericórdia divina. É o choro pelo nosso pecado, é a tristeza pelos nossos erros. É triste, mas infelizmente é uma realidade. Atualmente não portamos mais nos cultos, nas nossas frequências à igreja, não portamos mais como antigamente os lenços dentro de nossa Bíblia, ou muitas vezes dentro do nosso bolso, ou muitas vezes dentro de alguma coisa que pudesse portar. Isso é lamentável, queridos, porque tem muitas pessoas que estão secas diante de Deus, que não choram diante do Senhor, que não se derramam diante da presença de Deus, que não se confrontam diante dos seus pecados e diante dos seus erros. Somos uma geração que não choramos tanto, que não nos lamentamos tanto diante do Senhor, porque volto a reiterar aquilo que falei inicialmente: esse choro é o choro pelo pecado, é o choro onde nós nos humilhamos diante de Deus. E aí a Bíblia vai nos dizer: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. É quando nós nos derramamos diante do Senhor, porque é impossível alguém ter contato com a presença de Deus e permanecer no mesmo estado. É impossível alguém ter contato com a glória de Deus e permanecer na mesmice, no mesmo estado de sempre. Porque quando nós estamos diante da presença de Deus, nós nos prostramos diante dele, nos derramamos diante dele, porque reconhecemos quão miseráveis pecadores somos nós. Exclamamos o grito do apóstolo Paulo, que dizia: ó miserável pecador que sou, ó miserável pecador que sou. Meus queridos, quanto mais próximos nós estamos da glória de Deus, mais consciência nós temos do nosso pecado. Quanto mais próximos estamos da presença de Deus, mais certeza nós temos que somos pecadores independentes da graça e da misericórdia do Senhor. Nós reconhecemos que somos necessitados do bálsamo perdoador de nosso Senhor Jesus, que desce sobre a nossa vida e que nos dá solidez, nos dá firmeza, que nos dá o consolo, que nos dá o perdão. Quanto mais próximo nós estamos da presença de Deus, mais consciência temos da nossa miserabilidade, das nossas falhas. Exclamamos como aquele publicano que foi ao templo junto com o fariseu orar, e ele apenas exclamava: Deus, tem misericórdia de mim, tem compaixão da minha alma. Meus queridos, quando nós estamos próximos da presença de Deus, nós reconhecemos a vileza do nosso coração, a maldade que há dentro de nós. O choro que Jesus está falando é olhar para dentro de nós e reconhecer os nossos erros, os nossos sentimentos de inveja, os nossos sentimentos de ódio, as nossas repulsas, as nossas críticas, as barreiras que muitas vezes nós formamos, achando que muitas pessoas não necessitam da presença de Deus, e formamos barreiras, sendo de certa forma muitas vezes egoísta, não abraçamos aquele que está caído, não olhamos para aquele que está no chão. É olhar para dentro do nosso coração e reconhecer as nossas pecaminosidades, as nossas falhas, os nossos erros, o quanto nós dependemos de Deus. Esse choro é como o choro de Davi, que ao pecar contra Deus, escreve lá no Salmo 51,
o retrato do seu momento de angústia diante de Deus, do seu momento de aflição diante de Deus. E eu quero apenas ler os primeiros versículos. Ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Davi escreve essas palavras em intensa amargura, em intensa angústia diante da presença de Deus. O que ele mais temia era ter como consequência do seu pecado a retirada do Espírito Santo da sua vida. Ele temia isso grandemente. Esse choro de Davi expressa a sua humilhação diante de Deus, a sua confissão diante de Deus. Ele não se considerava demasiadamente justo por ser o rei de Israel, merecedor da misericórdia de Deus, por exercer uma influência ali em Israel. Porque quanto mais nós estamos próximos da presença de Deus, mais nós nos humilhamos, mais nós subjugamos as nossas paixões, os nossos erros, os nossos fracassos e lançamos diante de Deus as nossas ansiedades e os nossos erros. É o contato com a presença de Deus que nos faz entender que somos dependentes inteiramente da graça de Deus e que somos miseráveis pecadores. Não há um justo sequer. Não há ninguém que faça bem. Não há ninguém que pode remir a alma do seu irmão. Apenas Jesus, na sua santidade, nos purificou de todo pecado, nos libertou e nos concedeu a oportunidade de aqui estarmos na presença dele. Não há ninguém demasiadamente justo, queridos. Não podemos jamais reivindicar um alto padrão de santidade em detrimento aos nossos irmãos, porque nós somos pecadores. Nós devemos cada vez mais nos colocar diante de Deus e reconhecermos que somos falhos e que nós só vivemos pela sua misericórdia. Mas muitas vezes olhamos para o nosso irmão com olhar de crítica, com olhar de desprezo, porque achamos que ele é um vil pecador. E nós também pecamos, nós também erramos, nós também falhamos. Que possamos transmitir a mensagem aos nossos irmãos que estão em situação decadente, em situação de crise espiritual, dizer a ele que Jesus tem prazer em perdoar pecados, que Jesus tem alegria no arrependimento sincero, no arrependimento verdadeiro, no arrependimento justo diante dele. Jesus tem alegria, Jesus se compraz quando um pecador se arrepende. É a única situação que faz com que os céus entrem em festa, quando um pecador se arrepende diante de Deus. Jesus veio a este mundo para buscar e salvar o que se havia perdido, para restaurar-nos, para nos libertar do domínio do pecado. E hoje nós desfrutamos da paz com Deus, estamos reconciliados com Ele, mas precisamos cada vez mais nos quebrantarmos diante de Deus, nos humilharmos na presença do Senhor. É o choro de Neemias, que quando recebeu a notícia da situação do seu povo, depois que voltaram do cativeiro babilônico lá para Jerusalém, ele chora amargamente diante de Deus, jejua diante de Deus e confessa os pecados do seu povo. Era a atitude de Neemias, confessando os seus pecados e o pecado do seu povo.
apresentando diante de Deus, intercedendo pelo seu povo diante de Deus. Ele chorava amargamente na presença do Senhor. É o choro de Davi também, expressando aqui no Salmos 119, versículo 136. Rios de águas correm dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Rios de água correm dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Era o choro de humilhação, de entrega a Deus, de dizer: Senhor, eu estou traspassado, eu estou quebrantado, porque os homens não guardam a tua lei, os homens não se deleitam na tua lei, os homens não se emprazem na tua lei. Era rios de lágrimas correndo dos olhos do salmista. É como ele também, o salmista Davi disse, aqui no Salmo 126, nos versículos 5 e 6: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Os que semeiam com lágrimas, os que andam nessa jornada, quebrantados diante de Deus, humilhando-se diante de Deus, ceifarão com alegria. Queridos, nós temos que chorar hoje na presença de Deus. Nós temos que nos quebrantarmos hoje diante de Deus. Nós temos que nos humilharmos hoje diante de Deus. Porque caso contrário, podemos chorar tarde demais. O pecador ele tem que se arrepender diante de Deus, ele tem que chorar diante de Deus cotidianamente, quebrantando-se diante do Senhor, humilhando-se na presença do Senhor. Porque tem muitas pessoas que estão dando gargalhadas às práticas mundanas, às devassidões desse mundo. Estão dando gargalhadas hoje, mas podem chorar as lágrimas do inferno amanhã. Haverá pranto e ranger de dentes. Então muitos dão as gargalhadas do sabor do pecado, do sabor das devassidões e das moralidades. Rejeitam a graça de Deus, não se entregam a Deus, se consideram autossuficientes, orgulhosos, acham que não precisam de Deus, dão gargalhadas às coisas do Senhor, e um dia poderão chorar as lágrimas do inferno. Então, queridos, bem-aventurados os que choram, felizes aqueles que choram, felizes aqueles que confessam os seus pecados diante de Deus, aqueles que muitas vezes entalam o seu peito, muitas vezes nem derrama uma lágrima, mas o seu peito está entalado, está de coração quebrantado, coração aflito, chorando as lágrimas do arrependimento, angustiando-se diante das suas mazelas e das suas práticas pecaminosas. Esse é o choro que deságua em um oceano de alegria. Esse é o choro que deságua em um oceano de consolo, de conforto eterno. Porque os que choram hoje diante de Deus serão consolados. É o que Jesus está nos dizendo. Esse consolo não será de imediato, no sentido de dizer: não, eu posso chorar agora e depois eu viver consolado. O consolo é melhor ainda, é um consolo eterno. Quando nós chegarmos lá na cidade celeste, lá diante de Deus, estaremos confortados, porque a Bíblia nos diz que Ele enxugará de nossos olhos toda lágrima.
Ele vai enxugar toda lágrima derramada. O caminho em direção ao céu é um caminho regado de lágrimas. É um caminho regado pelas lágrimas da renúncia, pelas lágrimas da entrega constante à presença de Deus. É um caminho que nos rege, que nos leva ao centro da vontade de Deus. É o caminho das lágrimas. Porque os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aqueles que semeiam em lágrimas hoje colherão dos frutos da presença de Deus, colherão da misericórdia e do gozo celeste do Senhor lá na glória, colherão da alegria eterna, do gozo eterno, porque lá no céu não haverá dor, não haverá pranto, não haverá tristeza, lá haverá apenas alegria de uma igreja triunfante, de uma igreja que chorou as lágrimas do arrependimento, as lágrimas da renúncia e se entregou ao Senhor. Mas, meus queridos, esse choro também é o choro do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, que andando 3 anos e meio com Jesus, ainda não tinha se convertido. Quando ele, por 3 vezes, antes que o galo cantasse 2 vezes, negou a Jesus, ele entra no estado de consciência pelo seu pecado. E a Bíblia vai nos dizer que ele caiu em si. Quando nós caímos em nós, refere-se à consciência que temos, é o senso que temos pelo nosso pecado. E Pedro caiu em si por aquilo que fizeram, por aquilo que cometeram. Saiu ali no meio daquele povo e foi chorar amargamente, reconhecendo o seu erro, reconhecendo a sua fala. A atitude de Pedro foi diferente de Judas, porque embora ambos pecaram, embora tanto Pedro quanto Judas pecaram, as atitudes deles é que fizeram a diferença. Porque Pedro chorou amargamente, arrependendo-se diante de Deus. E Judas, embora tenha confessado o seu pecado, embora tenha dito, tenha tentado reverter a situação, dizendo que Jesus era inocente, ele buscou a motivação errada, ele buscou a atitude errada, porque ele não foi chorar nos pés da pessoa certa. A mulher adúltera lá de Lucas 7 tomou a iniciativa certa. Jesus estava sentado à mesa de um homem chamado Simão, e aquela mulher, reconhecendo seu estado de pecaminosidade, ela veio aos pés de Jesus, ungiu os pés de Jesus com unguento, e com as suas lágrimas ela chorava aos pés de Jesus e enxugava as suas lágrimas com seus cabelos. Ela foi chorar aos pés da pessoa certa. Irmãos, temos que chorar aos pés de Jesus. Temos que nos entregar de corpo e alma ao nosso Senhor Jesus. Temos que nos entregar como sacrifício vivo diante de nosso Deus. Temos que nos ofertar a nós mesmos diante de Deus, quando vamos nos colocar na presença dEle, reconhecendo que somos dependentes da sua graça. Meus queridos, esse choro é um fruto de arrependimento. Um arrependimento sincero, um arrependimento verdadeiro. Nós choramos diante de Deus porque estamos arrependidos, porque estamos numa situação errante, andando por caminhos errantes, andando por caminhos de perdição, e vem o Espírito Santo falando ao nosso coração. O Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, fala ao nosso coração
nos dá consciência do nosso pecado, produz em nós esse arrependimento, e a nossa atitude, a nossa iniciativa é tão somente nos recorrermos à presença de Deus, chorarmos aos pés da cruz, chorarmos aos pés do nosso Salvador. O arrependimento sincero, o arrependimento de quem mortifica dia após dia as obras da carne, o arrependimento de quem está inconformado consigo e com este mundo e se coloca diante de Deus, se entrega ao Senhor de corpo e alma. O arrependimento, queridos, ele tem 3 elementos primordiais. Primeiro, arrependimento é mudança de mente. Quando nós nos arrependemos, nós mudamos de consciência, nós mudamos de mentalidade, nós passamos a pensar diferente, nós passamos a pensar numa outra perspectiva. Segundo, o arrependimento é mudança de emoção, e essa mudança de emoção é aquilo que está aqui em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. A tristeza de Deus, em reconhecimento à dependência que temos do Senhor, produz arrependimento para a salvação. Então, queridos, os efeitos desse arrependimento vêm sobre as nossas emoções, vêm sobre os nossos sentimentos. Por isso que quando nós estamos intensamente possuídos por um estado de consciência do nosso pecado, é que nós nos derramamos em lágrimas diante de Deus, porque esse arrependimento tem efeito sobre as nossas emoções, tem efeito sobre as nossas entranhas, que é a sede das nossas emoções e dos nossos sentimentos. Mas também, esse arrependimento é um terceiro elemento, uma terceira implicação, que é a mudança de atitude. Nós temos uma mudança de mentalidade, temos uma mudança de emoções e, por fim, temos uma mudança de conduta, uma mudança de atitude. Porque quando nós nos arrependemos, nessa perspectiva de mudança de atitude, nós damos a volta contrária. Nós somos errantes, fora dos projetos, fora da graça de Deus, e quando nos arrependemos, nós damos a volta contrária e nos voltamos para Cristo. Assim como o filho pródigo, que um dia saiu da casa de seu pai para viver dissolutamente, até que quando não me restava mais nada, ele caiu em si, na mesma situação de Pedro, teve consciência do seu pecado e voltou à casa do seu pai. Assim é um crente arrependido, assim é um pecador arrependido. Ele vai fora dos projetos de Deus, vai andando, o Senhor vai deixando, até que uma hora a mão de Deus pesa naquela situação, a pessoa volta para o Senhor. Isso é arrependimento de coração. Mas tem muitos que são obstinados, que insistem em andar na contramão de Deus. E aí a Bíblia vai nos advertir hoje: se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Queridos, vamos pedir a Deus para nos dar um coração de carne e tirar de nós esse coração de pedra, para nos dar um coração de carne sensível à voz do Espírito, porque tem muitas pessoas endurecidas, obstinadas, que insistem em andar na contramão de Deus. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Portanto, amados,
Choremos cada dia na presença do Senhor. Choremos, meus queridos, porque o pecado é hostil, porque o pecado afronta a Deus. Choremos dia após dia, porque o pecado é vergonhoso. As consequências do pecado é escravizante. Choremos diante de Deus, porque o pecado é uma ingratidão a Deus. Deus enviou seu Filho para morrer por nós. Choremos diante de Deus, porque o pecado nos priva de coisas muito excelentes. Muitas vezes deixamos de alcançar coisas grandes, coisas extraordinárias que Deus tem para nós por causa dos nossos pecados e porque não nos humilhamos e não nos quebrantamos diante do Senhor. Choremos diante de Deus porque o pecado é maligno. Ei, não vamos viver bebendo do veneno do pecado, porque o diabo oferece um manjar, como foi oferecido a Daniel, um manjar com muitos sabores, atrativos, muito bem preparado, uma mesa muito bem ornamentada, mas dentro daquele manjar existe a podridão do pecado, o veneno do pecado, o veneno e a malignidade do pecado. Por isso, amados, rejeitemos cada vez mais esses manjares e nos voltemos para o Senhor, nos entregamos sinceramente ao nosso Deus, porque só assim nós estaremos com o nosso coração aberto, com o nosso coração entregue, com o nosso coração cheio, com o nosso coração aberto para recebermos dessa presença de Deus. Meus queridos, para concluir, você pode perguntar: tudo bem, esse choro é o choro pelo pecado, e é o choro pelo meu pecado, pelo pecado do outro, é chorar pelas mazelas do outro, é interceder com gritos, com agonias, com angústias, por aquele irmão que está nas trevas, por aquela pessoa que está no lamaçal de pecado. Esse é o choro pelo meu pecado, pelo pecado do outro. Mas também, queridos, temos que entender que os produtores desse choro, o que de fato produz esse choro de arrependimento, para você entender: Senhor, como me arrepender diante de Deus? Como chorar diante de Deus? Basta nos colocarmos de joelhos na presença do Senhor, nos entregarmos de corpo e alma e nos fortalecermos na palavra de Deus. O que é que muitas pessoas estão procurando hoje? Mensagens que sejam lhe agradáveis, mensagens a gosto do freguês, pregações que venham satisfazer o ego humano. Sim, e essas mensagens, elas estão totalmente desvirtuadas do propósito de Deus, porque a Bíblia nos confronta, a Bíblia nos leva a reconhecermos o estado de pecaminosidade do nosso coração. A Bíblia nos faz entender a necessidade que nós temos da presença de Deus. A Bíblia é uma espada de dois gumes que penetra dentro de nós, e ainda que ela nos console, porque a palavra de Deus também é consoladora, é um bálsamo de consolação para a nossa vida, mas ela também nos exorta, ela também nos adverte, ela também exorta-nos a nós aprendermos, a nós estribarmos o nosso caminho na direção certa. Portanto, meus amados e queridos irmãos, que possamos valorizar a palavra de Deus, que possamos ter momentos de comunhão com Deus. Não existe nenhuma agenda tão lotada que não caiba um momento de oração e um momento de leitura da palavra de Deus. Mas muitas vezes estamos muito ocupados
para orar. Estamos muito ocupados para ler a Bíblia. Por isso que constantemente nos deparamos com essas crises de ansiedade, com esses problemas que nos envolvem, com esses conflitos internos que se amotinam contra nós. E é por isso que nós temos que nos firmar na palavra de Deus. Chorarmos pelo nosso pecado, mas chorarmos pelo pecado do outro. Porque Cristo tem prazer em nos perdoar. Ele é o nosso advogado fiel. Ele é o nosso advogado fiel. Muitas pessoas apresentam Jesus como um carrasco, apresentam Deus como um juiz opressor. Não, Deus é misericordioso, Deus é bondoso. E se você adentrar ao seu quarto, adentrar-se à presença de Deus em oração, confessando o nosso pecado diante de Deus, Ele é misericordioso para nos perdoar. Então, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. O consolo eterno. Ele há de enxugar dos nossos rostos, dos nossos olhos, toda lágrima. Deus os abençoe.